Salve, salve pessoal! Vim trazer aqui hoje para vocês o fechamento da semana, da segunda semana desse mês de março aí, né, de 2026. Tô trazendo, né, essa transparência e essa realidade do mercado da B3 que eu comecei recentemente e que eu estou nesse caminho aí, né, para se tornar, né, e de fato passar a ser um trader consistente nesse mercado, visto que ainda é meu segundo mês de operações dentro da B3. Então, estou operando mini índice, mini dólar, fazendo algumas operações em ações também. E, né, eu já trouxe o resultado do primeiro mês e o resultado da primeira semana de março, que eu tive algumas modificações, e eu vim trazer aqui hoje para vocês, né, de forma transparente, como que foi o fechamento da primeira semana. Então eu já peço aqui para vocês deixarem o like, né, comentarem aqui um pouquinho também como está sendo o mês de março de vocês, para a gente estar trocando essa ideia. É, Vou trazer bastante da parte comportamental, né, por ser psicólogo, já ter explicado isso, mas de fato é algo que é, alguns erros que eu estou cometendo, né? Vou trazer aqui para vocês entenderem, algumas falhas emocionais que eu também estou tendo, alguns erros assim que não eram para ser considerados normais, né? Mas eu acredito que faz parte dessa caminhada, desse aprendizado e de cada vez mais a gente está evoluindo no mercado, tá? Então vou abrir aqui novamente o relatório de performance para a gente conversar um pouquinho sobre o mês, sobre a semana e enfim. Então, pessoal, basicamente, deixa eu abrir aqui mais alto para vocês. No dia de hoje, né, eu tomei um loss aí de 186 com algumas operações, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o que importa é o resultado semanal, né? E na semana, turma, eu tô aí R$ 500, né? Arredondando aqui, R$ 500 positivo, né? Então tive uma semana do dobro do prejuízo, né? Basicamente que eu tomei na primeira semana por alguns erros pessoais. E hoje, né, fechando na sexta-feira, consegui sair aí R$ 500 positivo na semana. Se vocês forem ver aqui, eu vou falar de um pouco mais pra frente. Eu poderia estar R$ 1.000 pra frente na semana, mas por alguns erros, né, pessoais, eu acabei não chegando a esse lucro semanal nessa semana, mas seria um ótimo lucro aí, visto que a gente está com uma média bem bacana fechando a semana. Então, vou mostrar aqui o resumo, né, de como que foi essa semana para vocês. A gente começou então no dia 9 de março. No dia 9 de março eu tive um lucro aí de R$ 204. Foi um dia que não foi legal, né, porque eu poderia ter saído, né, no prejuízo. Vocês podem ver aqui que eu até caí para quase R$ 700 de prejuízo e acabei falhando nessa questão. Mas, como eu tinha uma operação que eu confiava bastante, eu acabei deixando ela acontecer, né? Enfim, não deixei ela andar mais depois. Acabei tirando a operação com R$ 200. Não foi um dia muito legal, eu digo operacionalmente falando, né? Porque eu acabei deixando operações andarem que não era para ter deixado. Não parei quando tinha que parar no stop. E então não é algo que eu me orgulho, né, de trazer, mas é algo que eu, como eu disse, estou em aprendizado. Estou começando a perceber que esses erros podem me levar a lugares ruins, ao mesmo tempo que também eu consertá-los pode me levar a bons lugares. No dia 10, né, na terça-feira, tive um prejuízo de novo aí de R$ 280. Cheguei a ter de novo, né, um prejuízo ali e aí acabei fazendo mais operações na semana. Inclusive é até bom eu ver esse gráfico para eu ver onde eu estou errando, onde eu estou falhando e percebo aqui que realmente são situações que poderiam me levar a prejuízos longos e é algo que eu preciso consertar, tá? No dia 11, que foi quarta-feira, eu vim já com um prejuízo menor de 120, com grandes oscilações. Vocês podem ver que eu poderia ter chegado a 269 de lucro no dia, mas acabei parando. Tive bastantes oscilações aqui do preço de stop loss e não parei. Fiz muitas operações nesse dia, algo que eu também estou errando bastante, estou falhando bastante, sem necessidade, tá? No dia 12, que foi ontem, quinta-feira, foi um dia perfeito, um dia que
A operação ela andou, só fiz uma operação basicamente, e ela andou como tinha que andar, deixei o alvo um pouco mais longe, que é algo que eu vou falar bastante nesse vídeo. E acabou me dando esse lucro aí perfeito da semana, tá? E no dia de hoje, como eu já mostrei lá no início, então um fechamento aí de 186 negativo, com bastante operação também. Então no semanal, turma, olha aqui, quase 30 operações, né? Algo que não deveria ter esse tanto de operações. Um lucro aí então de R$ 500. E eu vou mostrar dentro da planilha aqui, pessoal, algo muito importante. Então já mostrei aqui a primeira semana no primeiro vídeo. Para quem não acompanhou ainda, eu dou um review geral da semana. Mas tive um prejuízo aí de R$ 271 por vacilo, né? Por vacilo aqui que não era para ter tido. Desse último dia de operação que eu quis recuperar na sexta-feira. E enfim, dias aqui que eu poderia ter estendido mais o win, né? E viemos agora para a segunda semana em que né, eu acabei cometendo bastante operações. Então, principalmente nessa semana, uma das coisas que me atingiu bastante foi o dia 10, né? Eu até coloquei aqui porque a luz caiu e a internet caiu na terça-feira. Então, duas operações ficaram penduradas minhas, e aí eu quis recuperar, né? Esse é o motivo de eu ter feito bastante operações, foi um fator externo que acabou me atingindo. Então, essa questão de eu não ter o controle da luz ter caído, enfim, me tirou um pouco do sério, eu não aceitei aquilo, coisa que eu preciso melhorar. No dia 11, né, teve bastante operações, eu até coloquei aqui que eu tive uma exposição, né, ao trade, em que eu tive FOMO, quis entrar nas operações, não consegui operar na terça-feira, que teve boas operações porque a luz caiu e eu tive alguns problemas aqui em casa, e acabei me expondo na quarta-feira, podendo ter um prejuízo muito grande. Uma operação do índice nesse dia deu bastante ponto, só que acabou que não valeu nada porque eu já tinha perdido antes, enfim. E aí chegou nesse dia 12, pessoal, que é o dia que eu tive o maior lucro, né, até hoje, se eu não me engano, 878, se eu for pegar do primeiro mês. Realmente foi o maior lucro que eu já tive num dia, né, batendo aí quase 4, 5 vezes o valor do risco ali. Foi uma operação perfeita, foi uma operação sem erros, sem problemas nenhum, né? E no dia de hoje, né, eu poderia ter fechado, né, as operações com um lucro positivo, né, com lucro, todo lucro é positivo, né? Mas eu poderia ter fechado com lucro ali de quase 2 vezes, né, o valor do meu stop. E eu aguardei realmente bater R$ 400, acabei vacilando nisso, vou mostrar no relatório de trade aqui, no dia de hoje. Eu tive esse momento então, olha aqui, lá para as 10h55, em que bateu R$ 369 e eu acabei que não fechei aqui o meu dia, né? Então se eu fechasse a semana com 369, não 400 especificamente, o lucro da semana seria esse, 204 mais 280, aliás, menos 280, menos 120, mais 878, mais o valor de 369. Então eu teria fechado a semana aí R$ 1.000,50, né? R$ 1.050 na semana. E acabou que não aconteceu, mas está tudo bem. Observações que eu acho mais importantes, e para mim essa é a parte principal do vídeo. Pessoal, novamente, tá? Caí em erros aqui de muitas operações, tá? Por fatores externos. E algo que eu venho observando já faz algum tempo, que quanto menos operações eu faço, maior é o meu lucro, tá? Maior é o lucro que eu tenho, maior a assertividade naquela operação que eu tenho. Então, uma dica que eu vou dar para vocês, e uma dica que eu tô levando para mim: quanto menos operações e operações mais assertivas que te levam a 3, a 4, a 5 vezes o valor que você entrou, aquilo é o que realmente vai fazer sua semana, aquilo é o que vai fazer o seu mês, tá? E quando você se expõe a muitas operações para recuperar, para tentar sair ali com menos prejuízo, isso aqui pode gerar uma bola de neve, que foi o que aconteceu na minha primeira semana. A sorte que na segunda, o resultado ele acabou sendo, vamos dizer assim, menos prejudicial, né? Mas é algo que não deveria existir, tá, turma? Não deveria existir isso aqui. Esse tanto de operação, esse tanto de loss. O dia que der o stop loss, cara, é bater e sair.
algo que eu vou levar agora para a terceira semana, é um aprendizado novamente, que é buscar então operações grandes, buscar operações, cara, que vai dar um risco ali, retorno, que ela vai acontecer. Você consegue ter um alvo, você consegue ter uma projeção muito boa, e isso de fato, pessoal, vai fazer nossa semana, vai fazer o nosso mês e o resultado final, né? Então a gente tendo essa possibilidade, tendo um alvo ali estabelecido de 3, de 4 vezes, é isso que vai fazer o seu dia. E a sensação, o feeling que a gente tem quando a gente acerta uma operação assim é muito boa. É muito melhor de quando a gente recupera um prejuízo, porque recuperando o prejuízo a gente acabou ficando no prejuízo mesmo. E essa sensação ela não é boa, porque você está acostumando o seu cérebro, está acostumando o seu comportamento a fazer algo que não é certo, que é o tentar recuperar, é o fazer mais operações, operações que não estão ali dentro do filtro e etc. E algo que eu estou refletindo bastante é, se a gente não deixa as operações andarem ao nosso favor, porque quando é o stop loss a gente acaba subindo o stop um pouquinho, a gente deixa voltar mais um pouco, a gente acredita que não vai pegar nosso stop, mas quando a operação ela está andando ao nosso favor, a gente acaba tirando, né? Então essa é uma reflexão que eu tirei dessa semana. Então foi uma semana positiva, mas uma semana que poderia ter sido muito mais positiva, né? Mas são erros aí que eu acredito que a gente, né, vai aprendendo, a gente vai lidando, e eu acredito muito ainda, né, que a gente feche esse mês novamente positivo. Vamos ver aí como que vai ser a semana 3, torcer para ser uma semana boa. Meu objetivo para a próxima semana vai ser acertar operações aí, pelo menos 2 de 3 vezes o risco na próxima semana, que eu acredito que é isso que vai fazer toda a diferença no final do mês, né? Então se eu pegar aí 2 operações de 600 a 700 reais, por exemplo, em trades assim, esse vai ser o diferencial, esse vai ser realmente ali o resultado que a gente espera, né, pro trade, que a gente espera para nossa semana. Então, voltando aqui também, resultado mensal, tô positivo, 225, né? Se a gente for contar, 225 aí, como a banca inicial, né, de 4.544, a gente é um resultado bom, né? Falando em questões de porcentagem, né? Se a gente for olhar outros tipos de rendimento. Então, assim, turma, fica essa lição, algo que eu tirei para essa semana. Então, deixar trades mais longos andarem mesmo, né? E nos dias de stop realmente parar, aceitar, ainda mais se for fatores externos, que foi o meu caso, da luz cair, de eu não conseguir mais operar, enfim, né? Eu poderia estar aqui já comemorando aqui, ó, R$ 780 de lucro mensal, né? E quem sabe aí, se eu dobrasse isso, daria quase 1.500 no mês, né? Então é algo, né, para segundo mês operando com contratos baixos, que eu acho um valor adequado, um valor ok, né? Mas é isso, vamos que vamos. Espero que semana que vem a gente tenha bastantes trades bons. Tô pretendendo trazer alguns vídeos, falar um pouco sobre FOMO, né, que é a questão do sentimento de não querer ficar de fora da operação. Esse sentimento também que eu estou tendo de recuperar, que é algo que não é muito bacana, né? Temas aí que eu acredito que agreguem e ajudem a vida de cada um, e principalmente a minha, né, nessa transição de mercado. Então, pessoal, coloque aí nos comentários, deixe um comentário, que isso me fortalece bastante, seja um feedback, seja como foi a semana de vocês, sentimentos aí que vocês querem trabalhar no trading, algo que talvez seja um assunto para a gente conversar, enfim, ideias aí para a gente trabalhar a partir da próxima semana, no próximo vídeo. E eu espero de verdade que esse formato aqui esteja legal, que todo mundo esteja gostando, que seja algo transparente realmente, para que agregue na vida de cada um que está, né, tentando trabalhar em cima do mercado financeiro, assim como eu. Então, né, deixa o like, compartilha esse vídeo aí para mais pessoas. Não se inscreva aí no canal, não deixe de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante, isso realmente me motiva a estar continuando fazendo esse trabalho. Então, como eu já informei em outros vídeos também, mas para quem chegou nesse primeiro, sou psicólogo e atuo também no mercado financeiro para trabalhar essas questões emocionais, né? Então, quem precisar conversar, marcar um agendamento, um atendimento, estou à disposição de todos e aguardo vocês. Tudo está na descrição do vídeo, meu Instagram, meu número, pode chamar, fica à vontade que a gente está aí à disposição. Um abraço e até a próxima semana.